Maria, orgulhosamente mulher, recebe hoje o engenheiro agrônomo Giovanni Tomazelli Gesser. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem. Então, Giovanni, eu soube que tu fazes inúmeros trabalhos. Além disso, tu és ainda professor universitário, entre outras coisas, né? Isso. Vamos destrinchar um pouco, então? Vamos lá, A tua principal função é o quê? Então, de graduação, sou engenheiro agrônomo, né? Funcionário público do município há 10 anos já. Tu és lagiano? Não, sou de Jaraguá do Sul, região norte do estado. Sim. Vim para Lages em 2002 para graduação e acabei ficando, né? Entrei na prefeitura em 2009, na época do atual vereador ainda, Luiz Marim, né? Que estava à frente da pasta. E passei a gestão do Renatinho, entrei na gestão do Eliseu. E agora estamos no momento do Seron, né? Certo. E agora desenvolvendo um trabalho muito importante para o município, não só na questão política, mas na questão técnica, né? Porque hoje é domínio de toda a população que nós estamos em volta de um momento muito delicado, que são as poluições, as depressões, contaminações visuais, poluição visual, auditiva. E tudo isso, desastres, e tudo isso reflete na qualidade de vida das pessoas. Então, a partir do momento que você mora num lugar onde você possa, no seu destino de casa, trabalho, casa, ou mesmo no momento de lazer, ter a possibilidade de uma praça bem organizada, de uma via com canteiros, com flores, com árvores, tudo isso transmite um sentimento de tranquilidade, né? E de harmonia, aconchego, não só para aqueles que moram, mas para aqueles que vêm de fora conhecer o local. E Lages é uma terra muito abençoada, porque existem muitos momentos importantes aqui que se vive na cidade, e o frio que está demorando para vir, mas também é um dos atrativos para o pessoal do litoral, do extremo oeste ou de outras regiões do país, né? E outros países também. E outros países. Então essa minha função na prefeitura, ela é muito rica porque permite uma valorização do local, né? O principal viés está justamente na questão do paisagismo, manter canteiros floridos, e nós trabalhamos desde a cotação de sementes, tecnologia de primeira linha, para que tenha um desempenho bom, né? Porque assim, flores não são apenas flores, elas detêm uma produção, assim como uma lavoura de uma soja, um milho. Você precisa entender dessa planta e ela precisa de cuidados, né? E precisa de manutenção. Quando se fala numa safra de soja, safra de milho, um rebanho, você pensa naquele momento da colheita, naquele momento de você levar para o frigorífico um animal. Porém, flores, você precisa manter ela produzindo por 3, 4 meses. Veja só que interessante. Uma lavoura você tem aquela semana da colheita, e flor você precisa prolongar num canteiro por 3, 4 meses. Percebe como isso é importante? Você controlar? Delicado, sensível, exato, trabalhoso, né? É uma atividade constante. Exato. Então, nós trabalhamos com a parte de compras, seleção, pesquisamos, entendemos qual que é a tendência de mercado, qual a melhor tecnologia, qual o tipo da flor, o que é novo, porque você ter aquele feijão com arroz é importante, porém trazer um diferencial, dá uma luz, dá um encanto, né? Que nem os repolhos ornamentais que trouxemos para Lages são importantes, só que para esse final de ano virar um espetáculo de flor, que eu consegui uma tecnologia nova, né? Não vou falar porque fica um suspense, né? Mas são flores vibrantes e diferentes, né? Que legal! E além dessa questão das plantas, existem alguns projetos, por exemplo, creches, onde algumas professoras envolvidas com a biologia, com a ecologia, gostam de criar esse tato com as crianças, essa percepção, essa consciência ambiental, e nós conseguimos produzir alguns excedentes de flores para disponibilizar para esses momentos. E isso é tão mágico, porque desde cedo a criança cria o valor, entende que aquilo precisa ser plantado, cuidado, irrigado, e dá uma beleza que é maravilhosa, né? Uma flor que você entrega no Dia dos Namorados dura uma semana, mas uma flor numa praça precisa durar 3, 4 meses. E também a questão da arborização, né? Que é delicada, porque
você pode olhar para uma árvore e entender que ela está verde, bonita, mas aos olhos clínicos, aos olhos técnicos, você percebe que ela está comprometida por caule, raiz. Então é necessário substituir uma determinada árvore. Isso sempre causa um transtorno na cidade, uma indignação por algumas pessoas, né? Revolta. Tão mal sabem elas que nós estamos prevenindo uma árvore cair numa via, cair sobre uma criança, sobre uma família que esteja ali sobre a sombra, né? Então existe esse cuidado, né? Claro que existem as exceções, né? Vai ser realizada uma construção, uma benfeitoria, uma utilidade pública, aí uma árvore sadia muitas vezes acaba sendo sacrificada. Porém, existe uma norma, uma legislação que prevê, para cada árvore, outras 5 devem ser plantadas. Então, se hoje é derrubada uma árvore, pode ter certeza que outras 5 serão plantadas. Talvez não naquele exato lugar, mas em alguns outros. Como é o caso da Avenida Presidente Vargas, para quem perceber, nas suas laterais existem árvores que estão já no seu 3º ano de desenvolvimento, são ipês amarelos. Ano passado já floresceram, esse ano vão florescer. O que ocorreu? Na Presidente Vargas? Exatamente, são quase 100 indivíduos que estão se desenvolvendo. Foram plantados em início de 2017, né? Ipê amarelo, Giovânia, minha árvore favorita. Mediante uma compensação de 3 araucárias que foram derrubadas por uma questão de comprometimento à vida, comprometimento à estrutura, né? E como medida compensatória, na tramitação, conseguir essa compensação ambiental, onde foram doadas 100 ipês amarelos, já grandes, né? Que são nativos do nosso bioma. Foram plantados. É o símbolo nacional, né? Eu vou dizer que uns 30% tiveram que ser repostos, porque quebraram, arrancaram, o proprietário de uma loja, muitas vezes. Mas assim, muitas delas já estão bonitas, se desenvolvendo, e para a saída desse inverno já teremos um espetáculo. Então nós vamos ter uma alameda na Presidente Vargas. Olha que fantástico. Gente, eu não acredito. Esse cenário que você vê aqui, Olha, Giovânia, árvores nas eu laterais. preciso ver para crer. Porque essa era uma sugestão que eu iria te dar. E já temos, são árvores resistentes, não incomodam, as raízes não estouram calçadas, que é um problema. Quando você planta uma árvore, você precisa prever ela daqui 10, 15, 20, 50 anos. Vem cá, as raízes vão estourar a calçada, como os benditos dos legustros, que são um problema, né? Eles estouram calçadas, as flores são tóxicas, né? E uma série de inconvenientes. Então, o ipê não. E ele pode se desenvolver rente à rede elétrica, porque você consegue conduzir os seus galhos de forma bifurcada a não comprometer a rede elétrica. Você faz um tutoriamento. E depois que você planta um ipê amarelo, a primeira poda necessária é por volta de uns 10 a 12 anos depois do plantio. Então, manutenção é mínima, diferente do legustro, que é o comum. 2, 3 vezes por ano você tem que ir lá e podar, incomodação, sujeira. Giovânia, se me permite, tu sabe que isso aí foi bastante polêmico, né? Ali na Avenida Cará, aquelas árvores todas que tem ali, tu escuta das pessoas muitas vezes leigas, e até algumas que não são leigas, que não deveriam ter sido podado aquelas árvores, porque com o tempo elas irão morrer por causa da poda. Eu vi que quando ela foi podada, que causou uma polêmica na cidade, meses depois ela já estava brotando, florescendo. Sim. Florescendo não, como é que é? Brotando. Enfim, brotando de novo e já estava ficando recheadinha, bonitinha, né? Aí foi podada novamente. Aí veio toda a polêmica de volta, né? Então, por que essa poda? Ela é necessária realmente? Tem prejuízo para a árvore ou não? Ela é benéfica? Então, quando nós plantamos uma árvore, nós devemos não só prever ela daqui 10, 15, 20, 50 anos, mas entender da sua necessidade, da sua característica fisiológica, ou seja, se gosta de umidade, se gosta de sol, se gosta de sombra, se gosta de pedra, se gosta de areia, se gosta de terra argilosa. Você precisa saber qual a demanda fisiológica da planta para daí plantar. Quando colocaram esses álamos às margens da Cará, não se fez não se teve esse tato, não se teve essa percepção do tipo da árvore. Álamos são árvores majestosas, porém de grande porte, 40, 50 metros de altura.
Elas necessitam de um solo profundo, em função da sua altura. O solo profundo é justamente para a sua sustentação. Claro, para mantê-las. Não toleram umidade, elas sofrem muito, assim como o pêssego, ameixas, uva, não gostam de umidade, o álamo também não. Então vamos começar por aí. Árvores grandes. Opa, ao lado de uma via com muito fluxo de veículos. E perto do rio, que dá E umidade. perto de um rio, quer dizer, né? O que é que nós temos ali? Nós temos um ambiente totalmente exagerado e adverso ao que essa árvore deseja, ao que essa árvore gosta. Quando chove, todos sabem que eleva o nível do rio. Muito bem. A árvore está plantada ao lado do rio. E num local onde foi produzido pelo homem, é uma área tropizada, teve intervenção do homem, nós temos pedra-pulmão, nós temos brita, temos concreto. Então, a infiltração dessa água do Cará nesse ambiente é muito fácil e rápida. Então, a água infiltra, ela encontra o quê? A raiz dessa árvore. Essa árvore não gosta de umidade. O que que você tem? Apodrecimento e comprometimento de raiz. Muito bem, primeiro problema. Segundo, o nome de lajes é justamente por afloramento de rochas. Em muitos locais do Cará nós sabemos que tem rocha no fundo, no leito do rio. Então, como que essa árvore vai ter um ambiente para se desenvolver, sustentar as raízes? Não vai. Outra questão, trata-se de uma árvore caduca, ou seja, ela perde as suas folhas em determinada época do ano. Poxa, uma via de muito fluxo, água, então você tem um turbilhão de folhas caindo num curto espaço de tempo, é entupimento de bueiro, é serviço para estar varrendo no momento, é uma confusão, uma anarquia que não tem tamanho. É uma árvore maravilhosa? Não aí. Então, imagina você considerando... Ela seria para ruas secas. Nem porque as alamedas vêm daí, né? Do álamo. Exatamente. Poderia ser na Presidente Vargas? Poderia. Poderia ser na 1º de Maio? Poderia. Na Corina Caon? E não tem como transferir? Poderia. Não. São árvores... Aí existe outro problema. Uma árvore, quando ela é produzida, quando você tem uma planta nova, você tem uma semente. Essa semente emite um embrião e esse embrião emite uma raiz principal, que se chama pivotante. Essa raiz é aquela que vai lá no fundo e vai sustentar a árvore. Quando você produz uma árvore por estaquia, que é que você pega um pequeno galhozinho, né? Você pega um galho, uma mudinha de flor, você coloca na terra, ela não emite essa raiz principal, apenas raízes secundárias. Essas raízes não conseguem sustentar essa árvore. Então nós temos aí produções por clonagem, que se fala. Poxa, árvore alta, solo medonho de horrível, sem raiz pivotante, uma árvore de 30 a 40 metros de altura, não vai dar certo. Não tem condição. Então, o que se faz? Se substitui. Se coloca uma coisa apropriada. Tentamos o manejo, inicialmente foi em 2009, né, na época que eu entrei na prefeitura, né, o então vereador Luiz Marinho fez a primeira poda, que gerou uma polêmica, assim como você abordou. Foi necessária, momentos depois, viu-se que a árvore brotou e veio linda, majestosa, né? Depois, em 2013 ou 2014, se não me engano, foi feita uma nova poda, né? Naquele momento, eu ainda disse, vamos reduzir dos seus 30 a 40 metros de altura, como são a maioria, para 12, 14 talvez, e fazer a poda correta, em bisel, tudo como manda o figurino, né, a parte técnica, e no segundo ano se reduzia a 5 metros de altura todas elas, certo? Por quê? Com essa diminuição gradativa, o comprometimento das árvores é mínimo. Vai ocorrer perca? Vai, mas será mínima, porque o impacto inicial é menor. E manter elas sempre a 5 metros de altura o início da sua copa, porque daí fica fácil a manutenção, fácil a poda. Você não vai ter uma árvore imensa correndo o risco de cair, como você deve muito bem lembrar. Existem casos que ocorrem na época de verão, chuva, tempestade, né? E não foi feito por questões de custo, né? Porque é uma atividade cara. Então, ano passado, se não me engano, foi feita uma nova poda e se reduziu mais um pouco, né? Então, daqui a pouco seria o caso de uma nova. Mas hoje nós entendemos que o melhor é substituir, porque já são árvores surradas, já têm seus 25, talvez 30 anos, elas já estão no final de sua vida porque são clonadas. Se fossem árvores originadas de uma semente,
sem prazo de validade. Mas como são estaquia, tem prazo de validade. 30 anos, talvez. Nossa, que interessante. A gente nem imagina tudo isso. No momento das podas, como eu sou responsável técnico, naturalmente eu ouço muita retaliação, mas faz parte, né? Faz parte. Ignorância, né? E quando pergunto, eu explico. Explico. Foram feitas algumas avaliações por métodos científicos, fugiu o nome agora, tipo raio-x, é um outro nome que se usa, tomografia nessas árvores, com um instrumento da engenharia florestal da UDESC aqui de Lages. E realmente deram comprometimento em todas as árvores, por apodrecimento, e o apodrecimento em função dessa umidade excessiva. Então, não adianta, vamos substituir, vamos colocar algo nosso, serrano, bonito, goiaba serrana de repente. A goiaba serrana seria maravilhosa. Maravilhosa. Vamos colocar aroeira. Essa na subida do Morro do Sabão é nativa, daquelas baguinhas vermelhas, é linda. E se adapta nessa situação. Até as próprias cerejeiras lá da Frei Gabriel, que ficaram bonitas. Não suportam umidade. Sim, não, mas na rua lá ficou lindo. Sim, mas aqui na Cará não vem. Na Cará morre não tudo. daria. Morre tudo. Tanto é que da parte da catedral até o terminal, elas não florescem, porque falta sol para elas e muita umidade. Imagina você, ali, onde não tem o Cará, já é úmido, agora quem dirá ao lado do Cará? Apodrece tudo. E o que seria então para o Cará? Goiaba serrana, aroeira, o próprio ipê. Nossa, canela branca seria lindo. Sim, a guavirova, o vaia já é muito grande, né? Todas essas são adequadas para esse tipo de ambiente. E já existe um plano para se plantar isso? Existe. Porque o Cará é um anel. Nós fizemos ano passado já o plantio de, se eu não me engano, foram quase 600. Que o antigo secretário, Euclides Mecabô, né, o Tchá-Tchá, ele conseguiu, de um senhor que cultivava muita guabirova, alguma coisa de cereja, pitanga, ele conseguiu essa doação, então nós fizemos o plantio. No início do Cará, lá no Triângulo, você já percebe que elas estão se desenvolvendo, né? Só que uma árvore demora muito para crescer. Não é igual ao meio-fio, você arruma ele, concreta, pinta, uma semana depois está bonito. A árvore leva 3, 4, 5 anos. Mas a árvore a planta não por momento, né? A gente já sabe que tem. Mas que bom que está sendo plantado. Eu estou muito feliz com a Presidente Vargas com os ipês amarelos. A Avenida Valmor Ribeiro tem angicos no canteiro central. Angicos que já estão nos seus 3 metros. Aqui no morro, aqui perto da TV também. As aroeiras salsas foram plantadas, que também são árvores bonitas, né? Nossa, maravilhoso ficou aqui. Então, a sua manutenção é mínima e próprias para o local. E nós temos várias avenidas aqui, né? Tem a Dom Pedro, a Camões. A Dom Pedro só eu plantei 2 vezes de fora a fora. Pode ir lá ver quantas árvores que tem. Se tiver 2 ou 3 é muito. Pois é. Mas eu Chegaram acho a flagrar um senhor com um facão cortando uma atrás da outra, né? Nossa. Quem me dera eu flagrar uma situação dessas. Mas eu ainda sou da seguinte opinião, Giovanni. Tiraram, planta de novo, porque nós temos que criar essa consciência, sabe? Substitui. A consciência não é também uma coisa do dia para a noite que nós criamos. Um trabalho formiguinha. Exatamente. Tirou, põe de novo, começa a trabalhar nas escolas, né? Como se está fazendo com o lixo zero, né? Fantástico o trabalho. Exato, trabalhando nas escolas, porque são as crianças que vão trocar essa mentalidade que se tem. São as crianças. Porque elas chegam em casa, elas educam os pais. Tentam, pelo menos. Mas a maioria consegue educar os pais. E aí os pais já começam também a ficar preocupados para não contrariar a criança. Sim. Então eu acho que é o caminho. Então vamos começar nas escolas, vamos nas ruas, tirar o planta de novo, até que de repente ela fica. E a nossa cidade vai ser maravilhosa. Essa ideia de depredou, você vai lá, planta de novo, depredou, planta de novo, é a política que eu adoto. Ah, que ótimo. Sim, estragou, vamos lá, plantamos novamente. Estou gostando de você, viu? Sim. Na Emiliano Ramos, por exemplo, foram plantadas aquelas liquibambas, volta e meia eu vou lá e reponho alguma. Essa foi flagrada, eu vi no jornal que a flagrada pessoa saindo da garagem, desceu do carro, foi lá e cortou a árvore, sem mais nem menos, que nem estava incomodando.
né? Mas eu acho que já serviu de lição, porque todo mundo se revoltou. Foi muito triste, né? Muito. Eu vou deixar uns minutinhos finais aí para te colocar ainda do teu trabalho, que é maravilhoso, estou gostando muito, inclusive das tuas ideias. Eu acho que daqui a pouco nós vamos ter essas avenidas maravilhosas. É um trabalho formiguinha, porque você primeiro precisa se entender o que se desenvolve em Lages, né? Quando eu iniciei em 2009, 2010 essa atividade, não tinha um manual para saber o que vem e o que não vem aqui na nossa região. Tem espécies de verão, espécies de inverno. Então tinha que entender que aquilo que é produzido serra abaixo não se desenvolve aqui na nossa região. É porque existe uma questão que se chama climatização. Então o ideal é comprar a semente e produzir elas desde novinhas aqui na nossa região e depois plantar nos canteiros. Então aí nós conseguimos desenvolver. E as espécies próprias, seja um repolho ornamental, seja maçã patiens, goiaba serrana, você tem uma infinidade de atribuições, né? E é um trabalho assim que você tem que ser apaixonado pelo que você faz. E se você observar, nós não temos muitas cidades no Brasil com tantas flores nos seus canteiros. Tem Blumenau, Joinville não está mais tão bonita como já foi. Hoje nós até estamos melhor do que eles, por sinal. Temos aí Gramado, Nova Petrópolis, dá para contar nos dedos. E Lages é uma delas, que tem flores o ano inteiro, em um canteiro, no outro, e assim nós temos a dinâmica. Volta e meia atendemos algum bairro, né? Claro que a equipe, o efetivo não é muito grande, mas com um trabalho sério, dedicado, com condições que nós temos. As escolas têm condições de fazer, Giovanni. O Clube Soroptimistas mantém o CEIM, Domingas Bianchini e a EMEB, Anjo da Guarda, Sim. que é uma só. E ali nós temos uma professora, a professora Sirlei, que é soroptimista também. Sim. E ela está trabalhando com as crianças já, essa paixão pela jardinagem, pelo plantio, pela reciclagem. As hortaliças também, Exato. você plantar o seu tempero, plantar Exato. a sua hortaliça, desenvolver, criar nessas crianças, nesses futuros brasileiros, esse tato, esse amor, essa paixão. Uns não tanto, outros muito, né? Os que gostam muito vão para a agronomia. Mas tem os que gostam também. Eu, por exemplo, eu moro em apartamento, tenho meu quintal em casa, tenho todos os meus temperos plantados. E alguns chazinhos, além das folhagens, né? Muito Tudo bom. Dentro do apartamento. E ainda moro lá. E é possível. Claro, com certeza. Mas que bom, Giovanni, fico muito feliz de você ter vindo e dado todos esses esclarecimentos. E quando tiver novidade, estamos aqui para passar. Será um prazer. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, compartilhando também informações preciosas, né, para o esclarecimento de todos. Com certeza. Informações muito preciosas. E vamos também aqui solicitar aos nossos telespectadores que nos ajudem a cuidar, nos ajudem a manter, nos ajudem a fazer a nossa cidade linda como ela merece. E nós também merecemos um ar melhor, um paisagismo que toca o coração e que torna a nossa cidade tão aconchegante. Vamos também fazer a nossa parte. Obrigada para você e obrigada para você que esteve conosco e um grande abraço e até a próxima semana.
cidade, o estado, toda a região, o Brasil e o mundo inteiro num só coração. Pra você o dia todo muita informação, cultura e arte na expedição. São 24 horas junto com você, política, entrevistas, esporte e lazer. É pra você que vibramos com muita emoção, seja no inverno ou no verão. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Só pra você. É pra você que estamos a todo momento, vivendo intensamente cada sentimento. É pra você que estamos em todo lugar. É a vida que acontece, a magia